Oi, eu sou a professora Raquel Bione de português, trabalho na Escola República de Portugal e o tema da nossa aula de hoje será a carta argumentativa. A carta argumentativa, ela é um gênero textual que mistura duas estruturas fundamentais. A primeira delas é a da carta. E sendo uma carta, assim como qualquer outra, ela precisa obedecer as regras de uma carta convencional, por exemplo. E ela junta também a questão do argumento, ou seja, eu vou colocar na carta argumentativa razões e argumentos que defendam o meu ponto de vista em relação a alguma coisa que pode não estar me deixando muito satisfeita. Então, vou colocar vocês aqui numa situação para que vocês entendam um pouquinho mais. Por exemplo, eu moro num prédio e eu estou pagando um preço muito alto de condomínio e não estou obtendo o retorno necessário que possa garantir, por exemplo, a minha segurança no prédio. Às vezes eu chego 10, 11 horas da noite, o portão ele não é automático, não existe um sistema de câmeras, então por conta de todos esses fatores, eu me vejo preocupada com a minha segurança. Então, o que eu faço? Ou eu sozinha faço uma carta argumentativa direcionada para o síndico do prédio, ou eu me junto com alguns outros vizinhos que pensam da mesma maneira do que eu, ou que pensam da mesma maneira que eu, e aí a gente faz a carta, todos com o mesmo pensamento, e manda ou envia para o síndico do nosso prédio. Feito isso, já estamos entendidos, né, a respeito do que é uma carta argumentativa. A gente também agora precisa entender qual é a estrutura da carta argumentativa, porque ela não foge muito de uma carta padrão ou de uma carta convencional. Então, a carta argumentativa, eu preciso ter o local e a data que ela está sendo escrita. Normalmente ela vai no canto acima à esquerda. Eu dou um espaço, pulo algumas linhas se for o caso e já coloco o vocativo. Então, o que é o vocativo? O vocativo é uma estrutura gramatical que chama o destinatário. Ou seja, depois que eu coloquei a data e o local onde a carta está sendo feita, então eu vou me dirigir à pessoa que eu quero que leia. No caso, no meu exemplo, eu vou colocar ao síndico José Carlos Dias, por exemplo, tá? Ao senhor José Carlos Dias. Por quê? Porque é importante também que eu me dirija ao destinatário usando o pronome de tratamento. Então, se de repente eu vou escrever uma carta para alguém importante, eu tenho que saber como é que eu vou me dirigir a ela. O vocativo é importante que seja usado da maneira correta, tá certo? E é bom usar também com o pronome de tratamento correto. Então, eu tenho que me preocupar com o tipo de pronome de tratamento que eu vou me dirigir à pessoa para quem eu estou escrevendo a carta. Pode ser excelentíssimo, pode ser senhor, prezado, pode ser reverendíssimo, tá certo? Feito isso, eu tenho que me preocupar agora com o corpo da carta argumentativa, tá? E o que é o corpo da carta? É onde eu vou colocar, é onde eu vou apontar todos os problemas, é onde eu vou argumentar sobre esses problemas e é onde também eu vou tentar trazer uma solução para todos esses problemas. Normalmente, uma carta argumentativa, dependendo do conteúdo dela, eu posso ter de 3 a 4 parágrafos. Feito isso, né, então o que eu fiz no corpo? Eu trouxe o problema, eu argumentei, tá? E eu tentei trazer uma solução. Feito isso, eu vou para a saudação. Ou seja, eu vou para o agradecimento, né? Agradeço por sua atenção, respeitosamente. Feito isso, e aí eu coloco a minha assinatura, tá certo?
acho que não é muito difícil de entender, não, né? Apesar de parecer um tema complicado, quando a gente começa a desenvolver, ele acaba ficando um pouco mais fácil, porque problema a gente tem, né? Todo mundo tem problema e todo mundo quer uma solução para os nossos problemas. Eu tenho aqui o exemplo de uma carta argumentativa feita pelo então presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Ele escreveu essa carta minutos antes, ou algum tempo antes dele se suicidar. E na carta, ele defende a tese de ser perseguido por defender o povo, principalmente os humildes. A carta é muito grande, então eu não vou ler a carta toda, eu vou ler alguns trechos para que vocês consigam identificar o exemplo de acordo com a explicação que eu passei para vocês nessa videoaula, tá bom, pessoal? Então, 24 de agosto de 1954. Brasileiros. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e desencadeiam-se sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Aí agora eu vou lá para o finalzinho, tá? O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para que vocês entrem em contato ou com a SEDUC em São Vicente ou com o seu professor. Tá bom? Muito obrigado.